Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15, no versículo de número 16. João, capítulo 15, no versículo de número 16. Amém? Posso ler? Em nome de Jesus, né? Quando essa palavra, quando a gente lê, que o Espírito Santo vai falar assim, eu estou falando com você que está lendo. Amém? Porque senão a letra fica assim morta, né? Fica apenas um livro de história. João 15, 16. Não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Pai, esta é a tua palavra, fala conosco em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aqui está a palavra de Deus, aonde Jesus, ele deixou bem claro que foi Ele que nos escolheu. E quando a gente vê, né, a passagem de Jesus, quando ele veio assim aos 30 anos, foi batizado e começou o seu processo de ministério, realmente ele escolheu um por um. A esses que ele escolheu, ele investiu 3 anos da sua vida ensinando de várias formas e fazendo a obra na vida deles, a ponto de os chamarem de discípulos. A esses discípulos, ele chamou então de os escolhidos. Então, a graça de Deus ela é tão grande que nós também fomos chamados a ser discípulo de Jesus. E não membro de uma igreja evangélica, mas discípulo do Senhor Jesus, não mais aqueles 12, mas agora Jesus tem milhares de discípulos, e nós que somos esses discípulos, nós temos que entender sim, Ele nos escolheu a todos, mas cada um tem também o direito de falar, eu quero viver essa escolha, eu quero viver, e outros podem às vezes falar, eu não quero viver essa escolha. Eu quero viver de outra maneira, eu quero viver de um outro jeito, eu quero viver num outro reino. Mas Deus, então, trouxe, Deus trouxe, então, essa oportunidade para nós vivermos no reino dEle, para a glória de Deus. E aqui, ele falava com os discípulos, olha, vocês não me escolheram, eu os escolhi, fui eu que escolhi. Eu achei que eu tinha escolhido Jesus quando eu tomei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, no dia 18 de janeiro de 2019. Depois, eu tive esse entendimento, que na verdade, o Senhor havia me escolhido, e nós sabemos disso, Ele nos escolheu aquele que está lá na rua também, mas ou Ele não sabe, ou Ele não quer viver essa grande verdade. E Ele falou, eu escolhi vocês, agora eu escolhi vocês para que vocês possam dar frutos. É por isso que esse ano, Deus colocou no nosso coração de ser o ano da frutificação. Veio a pandemia, não vamos dar fruto. É claro que vamos, e graças a Deus, temos dado fruto, para a glória de Deus. É visível isso na vida de alguns. Então nós precisamos o quê? De perseverar. No domingo à noite, nós falamos que para viver como escolhido, precisamos então viva a sua vida em Jesus. Foi o primeiro tópico da pregação de domingo à noite. Viva a sua vida enxertado nele. O segundo foi, aceite quando ele podar, quando ele limpar você, porque certamente o que ele quer é que você dê mais frutos ainda. 3, conte com a capacitação que vem dele, para você, como um escolhido, frutificar. Glória a Deus, Cantamos isso aqui nessa noite. 4, escolha obedecer a quem te escolheu. Aleluia. Escolha obedecer a quem te escolheu. Deus é tão bom que Ele deixa a gente escolher. 5º ponto, tenha Jesus como seu melhor amigo, Cantamos aqui que Ele é o nosso melhor amigo. E eu não combinei nada com a Fernanda, ela nem sabia, nem ela nem o Ministério de Louvor, que hoje nós iríamos para o tópico 6. Faça o que Jesus fez. Vamos ver. Então, como é que a gente vai viver como escolhido? Fazendo o que Jesus fez. E o que Jesus fez está aqui no versículo 17. Porque nós lemos até o versículo 16. E agora nós queremos ler a partir do 17 para a gente finalizar este capítulo. Então, no versículo 17 está escrito assim, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Para viver como escolhido de Deus, faça o que Ele fez. Ame. Ele falou assim, olha,
vocês são os meus discípulos, vocês vão fazer a obra em meu nome, vão ter relacionamentos, vão formar família, porque entre os discípulos tiveram aqueles que se casaram, tiveram filhos, né? Agora, não tem como vocês andarem junto se vocês não se amarem. Não tem como vocês viverem como discípulos se vocês não tiverem amor uns pelos outros. Então, ame uns aos outros. E nós sabemos que às vezes a gente vem de uma história de muita dificuldade nessa área, de relacionamentos difíceis, né? De às vezes até pouca manifestação de amor. Quantos às vezes nunca recebeu um abraço dentro da própria casa? Mas aí quando a gente vem para Jesus, a gente experimenta do amor dele, da graça, do perdão. A gente vê que ele, independente de alguns, nos amou de tal maneira, e a gente recebe esse amor, e agora a gente começa a dar esse amor também. Então ele falou assim: ame porque eu te amo. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, 1 Coríntios, quero te convidar a visitar a carta, 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, abre aí, você que está aqui com a gente, glória a Deus pela sua vida, você que está em casa, 1 Coríntios 13, nós iremos ler a partir do versículo 1, glória a Deus, o Senhor é bom. 1 Coríntios 13, versículo 1 fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria apenas como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ele falou assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, mas se eu não tivesse o amor, não me adiantaria nada. É como se ele estivesse falando isso. Eu não teria o que Jesus pediu para que eu tivesse. No versículo 2, e ainda que eu tivesse o dom, né, que coisa boa, quem não quer os dons do Espírito Santo? Mas ele falou assim: ainda que eu tivesse o dom de profecia, parece que esse dom tem algo especial nele, né? Mas não é isso não, ele citou isso, falou: ainda que eu tivesse o dom de profetizar, eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. A gente poderia colocar aquele monte lá atrás, mudar tudo de lugar. Ele falou assim: olha, mesmo que eu tivesse essa fé toda e não tivesse amor, eu nada seria, eu nada teria. Ainda que a gente venha em todos os cultos, ainda que a gente pregue todas as palavras, ainda que a gente tenha uma igreja com milhares de pessoas, se nós não amarmos, não terá valido a pena, pelo menos para aquela pessoa em si. Porque ele falou: se não tiver o amor. E amor, gente, não é a palavra só, faz parte. Mas o amor é o que? É a atitude que nós temos uns para com os outros. É a atitude. Amor não se mede, mas também não é de um dia para a noite. Amor se confirma ao longo de vários períodos, na perseverança. Às vezes alguém tem uma atitude de amor num dia com a outra, nunca mais vê aquela pessoa. Mas ao longo de semanas, né, ao longo de tempos, de meses, de anos, você vai experimentando o que é o amor, mas também podendo dar amor a outra pessoa. E Paulo aqui, ele vai clareando, porque Jesus falou assim: olha, ame. Aí Paulo agora explica, né, o que é, mas também ele diz o que não é. Então ele falou: se eu tivesse tudo, mas se eu não fosse capaz de amar, de fazer por amor, de estar lá porque eu amo Jesus, de viver a vida de crente porque eu amo o Senhor, enfim, sem o amor nada seria. E no versículo 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, olha, agora ele pega para o lado financeiro, ainda que eu entregasse tudo, fizesse bastante obra de caridade, e saísse entregando dinheiro para todo lado, para sustento dos pobres, dos necessitados, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não fizesse isso por amor, não me adiantaria. A gente vai lendo a Bíblia todo dia, amém? Todo dia, e ali Deus vai falando com a gente, né? Um tempo atrás, aí, eu acho que o ano passado, eu li Isaías 58, e aí eu descobri que a glória de Deus, o poder de Deus, não vem com simplesmente a gente pedindo para Ele visitar a gente aqui. Lá em Isaías 58, vem pelo amor. Lá está escrito que quando a gente ama o outro, pratica o bem por amor, a consequência é vir a glória de Deus. Por quê? Porque aí nós teremos um coração palpável, maleável, um coração
aberto e não um coração duro, então é por amor. Sem amor, nada seria, Paulo falou aqui, nada eu teria, nada valeria a pena e também nada eu aproveitaria. No versículo 4, o amor é sofredor, está falando o que ele é o amor aqui. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, que aí seria egoísmo, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem ama anda na verdade, fala a verdade, vive a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, se não houver amor, casamento não resiste, porque não é paixão, né? Paixão passa. Ah, meu Deus, estou apaixonado com Jesus. Está aí na rua muita gente apaixonada com Jesus. Está aí na rua. Hoje morre por Jesus, amanhã. Então não é a paixão, mas é claro que faz parte. Né? Sem paixão, sem um pouco, né, de emoção, mas emoção e paixão não segura relacionamento com Deus. Não segura. O que segura? O amor, porque vai ter aquele dia na caminhada do Senhor Jesus que vai parecer que uma nuvem negra pairou sobre a nossa cabeça, aquele dia que o irmão mais chegado, ele decepciona você, aquele dia que você estava contando com certas coisas e não aconteceu, aquele dia ruim, difícil, e se a pessoa não amar o Senhor, ela pega a Bíblia, joga para cima e vai embora. Então por isso que no amor é possível suportar tantas coisas, no relacionamento, no casamento, enfim, para todo lado. Se não houver amor, nas primeiras dificuldades, tchau. Quantas amizades se acabam quando a pessoa também perde o dinheiro, perde o status? Acaba. Por quê? Porque não é amizade, não tem amor. Quantas pessoas não conseguem manter os seus relacionamentos? Por quê? Porque não era amor, era qualquer coisa. Então com o Senhor é a mesma coisa. Se nós não tivermos amor e começarmos a praticar a Bíblia por uma regra, vai ficar tão pesado, que eu vou falar, não quero mais. Eu não aguento, isso aqui é muito puxado para mim. Eu viver uma vida de regra, ainda tem pastor, tem isso, tem aquilo, não quero. Mas quando a gente ama, é tão diferente, porque aí não vai ser por uma regra, vai ser porque ele é digno de receber o louvor, ele é digno de receber a riqueza, ele é digno de receber o poder, ele é digno de receber meu culto, a minha obediência, minha vida de fidelidade, ele é digno que eu testemunhe dele, ele é digno que eu faça a obra dele. É diferente, e isso é construído no dia a dia. Por isso que Jesus falou assim, olha, se você quiser viver como escolhido, ame porque eu amei. Quando ele vai falar aos maridos, lá nas cartas, usando aqui o apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, ame a esposa como eu amei a igreja. Porque ele não olhou para as nossas dificuldades ou tamanhos de pecados, ele nos amou. Será que Jesus ama a pessoa mais ou menos se ela está fumando ou se ela deixa de fumar? Não, ele ama na mesma intensidade, mas ele ama tanto, que ele vai oferecer para a pessoa, olha, eu te liberto desse vício do cigarro, desse vício da bebida, desse vício aqui, e daquele outro, e tantos outros vícios dessa era moderna. Mas ele não ama mais e nem ama menos, ele sempre nos ama. Não tem como nós comprarmos o amor dele com as nossas atitudes também, mas tem como nós amarmos ele, porque amando ele, nós vamos conseguir amar os irmãos nas suas diferenças, amar as pessoas. Não estou falando de amar é aquilo que está errado, mas amar, fazer a obra, mas fazer a obra por amor. Então Paulo, ele fala sobre esse assunto aqui. Sem amor, não tem. Se for mentira, não é verdade. Se não for verdade, não é amor. Aí no versículo 8, o amor nunca falha. Jesus é o amor e ele nunca falhou. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, aqui que a gente tinha que falar assim, glória a Deus, vem mesmo, Senhor Jesus. Ele está falando dele. Mas quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava Paulo, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, maturidade, acabei com as coisas de menino. Tudo tem o seu tempo determinado. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E no versículo 13, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior desses três, fé, esperança, o maior desses três é o amor, porque não adianta ter fé e não ter amor, né? Não adianta ter a esperança que tudo vai dar certo se não for numa base de amor. Então Paulo falou acertadamente aqui, o Espírito Santo testificou e ficou como sendo a palavra de Deus. Por quê? Porque amor é atitude. Sem amor, nada vai valer a pena nessa vida, nada. Né? Tem pessoas que nem na profissão não conseguem trabalhar por amor. Quando eu era consultor e, enfim, palestrante e fui representante, tanta coisa, né, eu falava, gente, você tem que trabalhar alguma coisa que você fazia de graça, faria de graça. O pessoal me achava doido. Mas de vez em quando eu doava palestras para lugares e não cobrava nada. Sabe por quê? Porque realmente eu só cobrava porque eu precisava de dinheiro para sobreviver. Mas eu faria o meu trabalho de graça, como já fiz várias vezes, sem cobrar. Pouco tempo atrás, meu ex-patrão me chamou lá para resolver um problemão na rede dele. Aí eu cheguei lá, eu dei 3 cliques e a coisa funcionou. Ele perguntou, quanto que é? Eu falei, já está tudo pago. Sua oportunidade de eu estar aqui, de eu te ver, de eu poder te servir, já está pago. Aí para lá eu paguei um táxi, para cá ele me trouxe outro presente. Então a gente tem que fazer com puro amor. E ainda, quando é trabalho remunerado, a gente ainda recebe ainda, que coisa boa, ainda recebe. É assim, senão não vale a pena a profissão, é só estresse. Não vale a pena nada, é só estresse. Aí Jesus falou, ame. Mas amar, gente, nunca foi passar a mão na cabeça para quem é pai aqui. Nunca foi passar a mão na cabeça para quem é líder aqui, que está me ouvindo e que está em casa. Nunca foi. Olha Provérbios 3,12. Provérbios 3,12. Está escrito, olha, vamos lá. Provérbios, capítulo 3. Por isso que a gente precisa de amor. Porque se a gente não tiver amor, a gente não consegue fazer Provérbios 3,12 ser uma verdade na nossa vida. Senão a gente vai pensar, isso é amor? Não, tem coisas que não é amor. Provérbios 3, no versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A repreensão, a correção, a disciplina para colocar na rota é um ato de amor, que o próprio Deus assim age para conosco, como falamos aqui no domingo à noite, que Ele poda, Ele limpa, Ele está repreendendo, com graça, com sabedoria, quando vem dEle, aleluia, seja diretamente num sonho, numa direção, está ali na Bíblia, Deus fala, seja através de alguém, seja a gente para com a pessoa, né? Glória a Jesus. Se os irmãos da igreja, num total, Arthur, tivesse lá no grupo do WhatsApp os escolhidos com a gente, eles iam me estranhar. Tanto de figurinha, né, que a gente troca lá. Meu pastor não pode falar beleza, não pode trocar figurinha. Pode sim, gente. Nós só podemos e temos que ter temor a Deus. Eu amo esses meninos, mas se eles pisarem na bola, eu vou puxar a orelha. E eles sabem disso. E a gente continua amando, né, uns aos outros. Enfim, é isso. A gente pode amar e pode amar sem medo de errar. Porque quando a gente faz isso para a glória de Deus, vai dar certo. É o que a palavra nos ensina. Mas quando há necessidade, tem que haver correção. Se a gente não for corrigido por Deus, tem alguma coisa errada. Aí a gente não vai ser filho, né? E Ele corrige filho, e Ele corrige quem Ele ama. Então é tão bom quando a gente é corrigido, a rota é corrigida. Por quê? Para que a gente venha acertar, assim, o alvo. Então, para aqueles discípulos de Jesus, hoje também somos, caminharem juntos, na mesma visão, eles precisavam caminhar em amor. Fazer o que Jesus fazia, amar as pessoas. Jesus chegava perto da prostituta, ele não amava o que ela fazia, mas ele orava com ela para ela ser liberta. Ele chegava perto de uma pessoa enferma, doente, em pecado, leproso, ele amava. Por isso que ele quebrou as regras religiosas, porque ele veio para mostrar que o Pai, ele nos ama. Embora não concorde com muita coisa que a gente faça, mas Ele nos ama e tem um plano diferente.
Por isso que até então parecia que estar na igreja era uma coisa chata, difícil, sofrível. Mas não é isso. Estar na igreja é tão diferente quando a gente pensa dessa forma. E assim Deus ele vai acrescentando e vai fazendo a obra na nossa vida. Então o sexto aí, faça o que Jesus fez, ame. O sétimo ponto dessa ministração está lá em João 15. Vamos lá? João, capítulo 15. Tão diferente, né? Todo mundo de máscara, meu Deus, que isso passe em nome de Jesus, né? A gente vê os sorrisos ou os não sorrisos, né? Daqui, orar, interceder. Também nos faz falta aqui, né? A irmã Maria Lúcia, que já tem uma certa idade. O meu pai, né? Se não fosse essa questão, já poderia estar aqui. Graças a Deus já está andando, né? Graças a Deus, Deus é bom, maravilhoso. A minha mãe, tantos outros. Mas Deus está no controle. É que a meninada, Jesus Cristo. Mas nós vamos chegar nesse tempo, precisamos perseverar. João 15, no versículo agora, o 18 e o 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. O sétimo tópico é: não dê ouvidos aos aborrecimentos que o mundo pode causar na sua vida. Não dê ouvidos aos aborrecimentos que o mundo pode causar na sua vida. Porque olha o que Jesus falou, que se alguém aborrece um discípulo dele, ele não está falando da multidão, galerão, não. Ele está falando de discípulo. Se o mundo aborrece um discípulo dele, ele falou assim, não se preocupe, primeiro, essa pessoa que te aborreceu, me aborreceu primeiro. O amigo primeiro, porque está mexendo com quem é meu discípulo. Na nova versão transformadora, a NVT, esse mesmo trecho está escrito assim, olha, se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Gente, o mundo é representado pelo sistema, A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há um sistema regido pelo diabo, sua corja e seus anjos. E há pessoas que servem a ele, declaradamente, cultua a ele. E outras têm brechas e são usadas por ele. E às vezes, pessoas que nós amamos, mas que não estão na posição, podem ser usadas por ele. A luta não são contra elas, é no mundo espiritual, é contra os demônios, contra as potestades, é verdade. Mas às vezes elas são usadas para nos aborrecer, nos tirar do prumo. Aí Jesus falou isso aqui na palavra. Se o mundo os odeia, se o sistema os odeia, lembre-se, primeiro odiou a mim. Aí ele continua, o mundo os amaria se pertencessem a ele. Por que, pastor, que eu não sou aceito lá no sistema, nos meus amigos, nos colegas, eu quero ser aceito lá e não sou? Por quê? Porque nós não somos de lá, nós somos de cá, e tem muita gente do lado de lá que precisa vir para cá, então não tem jeito. Tem um Espírito dentro de mim. Qual é esse Espírito? O Espírito Santo. Se a gente chega em determinadas situações ou pessoas, o Espírito que está lá não vai ficar perto de nós. Ou se converte ou racha fora, ou dá licença, porque não tem jeito. Agora aqui no Salão do Meio, né, quem nos ouve depois vê as fotos lá no Instagram, @IBFéEmCristo, você vai ver, nós estamos no Salão do Meio. Quando começou aqui também. Mas o ar era tão carregado quando a gente pregava, que ao final das pregações a cabeça doía por horas. Pergunta a Eliane, está lá em casa. E assim foi nos primeiros anos. Muito demônio, não é que não tem aí fora não. Mas nós chegamos com o Espírito Santo de Deus, digo nós, e o que aconteceu? Eles foram saindo. A gente termina o culto, às vezes a gente está leve, mas antes não. Então há um Espírito dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Antes de conhecer Jesus, eu ouvi uma fala assim que meu santo não bateu com o santo de tal pessoa. É verdade, o meu Santo Espírito às vezes não bate com o Espírito que está lá. Então dá errado, dá ruim. Então não adianta nem a gente forçar. Porque é o que Jesus estava tentando explicar aqui. O mundo os amaria se vocês pertencessem ao mundo, mas vocês não pertencem a ele, então eles vão te odiar, eles vão te perseguir, eles vão amar laço, cilada, vai enviar dardo, vai tentar arrancar você da presença de Deus. Então eu tenho que viver como discípulo, como? Não dando ouvidos àquele que representa ou é representante do mundo. Aí ele continua e dizendo assim, mas vocês já não fazem parte lá do mundão, do sistema.
Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, ao sistema, e por isso o mundo odeia vocês. Tem pessoas que odeiam a gente, a culpa nem é tanto dela, é do espírito que está por trás dela. Já repararam? Discerne para você ver, senão vai continuar brigando com as pessoas erradas, porque a briga não é contra a pessoa. Então eu tenho que entender algumas coisas, sabe? Tem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus. Os dois reinos são completamente diferentes. Então é impossível viver como escolhido e não ser odiado pelo sistema, gente. O diabo vai sempre nos odiar, ele não pode fazer nada contra Deus. Contra nós, se a gente der bobeira, ele faz. Então a gente tem que vigiar, fechar as brechas, está vendo ali? A janela vai fechar, vai ficar uma brechinha ali, porque o vidro quebrou. Nós vamos resolver aquele vidro, porque um passarinho pode entrar por aquele vidro e fazer uma situação aqui. No outro dia a gente vai chegar, vai estar tudo sujo. Na vida espiritual, o inimigo faz uma sujeira, se ele encontrar uma brechinha daquela ali, ele suja a nossa vida, mancha a nossa vida. Para isso acontecer, facinho, facinho. Mas se eu vigiar, se eu buscar a Deus, então em nome de Jesus ele não vai ter acesso. Viver como discípulo significa não dar ouvido aos aborrecimentos que traz, que vem do mundo. O tópico 8, aí nós vamos para João 15, no versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui, ande de acordo com o que Jesus te disse. Ele falou, lembrai-vos da minha palavra. Alguém aqui que vai ficar mais fácil para a gente interagir, já ouviu a voz de Deus? Já ouviu? Andai de acordo com o que Ele te falou. Deus me falou, então andai de acordo, mas Deus não me falou para ser agora, não tem problema, mas persegue, ande de acordo com o que Deus já te falou. Ele falou, lembra da minha palavra? Olha, eu falei isso aqui, lembra? Aí ele coloca aqui, coloca bem claro. Então eu preciso lembrar daquilo que Deus me falou. E o que Deus me falou é a direção para a nossa vida. Aí ele falou assim, do mesmo jeito que eu fui perseguido, vocês serão. Mas do mesmo jeito que alguns deram crédito à minha palavra, darão a palavra que vocês derem em meu nome. Com quem que ele está falando? Com multidão descompromissada? Ele está falando com discípulo. Ele falou assim, olha, alguns me odiaram, me perseguiram, vão perseguir vocês também. Alguns ouviram a palavra que eu dei e deu crédito a ela. Então eles também vão ouvir a sua palavra em meu nome e vão dar crédito ao que vocês falarem como meus discípulos. Então como que tem que viver um discípulo? De acordo com o que Jesus disse. E ele não para de dizer, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente deita, dorme, às vezes tem um sonho, quando a gente vem para o culto, o que Deus está fazendo? Está falando. E é tão bom quando o nosso coração está aberto para entender, para aquilo cair lá dentro. Amanhã a gente relembra, depois a gente escreve, depois a gente para e pensa, depois a gente continua buscando aquela mesma direção. Às vezes é um sonho que Deus dá, a gente vai relembrando e Deus vai nos colocando na rota dele. E a gente vai vendo, olha, não é que isso Deus fez, não é que isso Deus falou, não era que... E a coisa lá vai acontecendo. Então eu tenho que dar crédito à palavra de Deus na minha vida. Não vá para o sistema se você não pertence a ele. Não queira encaixar num lugar que não te cabe mais. Não tem jeito, não cabe, não tem jeito. Vai ficar difícil. O Senhor está no controle, eu tenho que viver a vontade dele. Então, ande de acordo com o que Jesus te disse. 9, tópico 9. Ainda bem que o 1, 2, 3, 4, 5 foi domingo, né? Então, nós vamos chegar em 10, viu, Paulo Vitor? Facinho, moleza. 9, seja agradecido até pelas perseguições. É ruim ser perseguido, né? Seja agradecido até pelas perseguições, é o versículo 21. E o 22, até o 25 agora. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborrecem a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Na versão NVT, mais claro ainda, eu vou ler aqui. 21. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou.
eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeio a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras, odiaram-me sem motivo. Jesus falou assim, sabe por que eles me odeiam? Porque eu vim e falei o que eles estavam fazendo de errado. Agora, eles não querem reposicionar e então eles me odeiam também a meu Pai. E é por isso que eles vão continuar odiando a vocês. Gente, tem pessoas que odeiam a gente só porque a gente está em Cristo. Aí a gente é perseguido lá no trabalho, em casa, vizinho, parente, pessoa vê o brilho do Espírito Santo nos nossos olhos, ao invés de chegar a Deus por causa disso, não, começa a nos metralhar. Alguns se fingem, começa a dar um monte de coisa, mas na verdade você vai descobrindo, né? Eu estou falando de experiências minhas assim que eu lembro, você vai descobrindo que o que a pessoa quer não é aquilo que Deus quer, ela quer outra coisa, ela tem ciúme, tem inveja, tem tantas coisas, pensa tantas coisas. Por quê? Porque ela está lá no sistema ainda. A gente adota essas pessoas em oração, ela dá um tempo da nossa vida, ela se converte a Jesus. E a gente começa a andar também, mais assim, ressabiado, né? Outro dia eu falei com o Paulo Vitor assim, ressabiado, e nunca tinha escutado essa palavra. Meio desconfiado, meio andando assim, né? Coisa que meu avô e minha avó falavam, ressabiado, né? Meio desconfiado, né? Meio assim, vigilante. Então, às vezes a gente tem que andar assim também por aí. Mas Deus, Ele está no controle, não é, de todas as coisas. Então, se eu e você, se nós estamos sendo odiados pelo sistema, se tem gente lá fora que não bate com a nossa cara, aleluia, é por causa de Jesus? Se for por causa de erro meu, aí não, né? Mas é por causa, simplesmente porque a gente está no Evangelho? Glória a Deus, é uma resposta. Então eu tenho que ser agradecido até pelas perseguições, se for em nome de Jesus e por causa do nome dele. Amém? Glória a Deus. E o 10º, testemunhe de Jesus com todas as suas forças. Testemunhe de Jesus com todas as suas forças. João 15, 26. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o conselheiro, o consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Então, testemunhe de Jesus com todas as suas forças. Você falou assim, olha, independente das perseguições, independente do sistema, independente de tantas coisas, eu vou enviar, e ele já enviou aqui, né, nós sabemos disso, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai encorajar vocês a vencer esse sistemão, vai encorajar vocês a amar, vai encorajar vocês a viver o reino de Deus, vai encorajar vocês, vai consolar, vai confortar, vai gerar o conselho. É por isso que nós não podemos deixar de testemunhar dele e viver na presença dele. Não se trata de uma religião, de uma regra, mas é de todo dia querer falar com ele pela manhã, querer colocar uma música à tarde, é de todo dia querer ler a palavra, de todo dia querer ter uma resposta de Deus, de todo dia entender, eu sou um escolhido, eu vou testemunhar. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.